da droga ser deliberada lá no Supremo Tribunal Federal, como eles estão fazendo contra a PGR, contra o parlamento, contra o povo brasileiro, fecha isso aqui. Sério, não faz teatro aqui? E o povo pagando o salário daí? Faz teatro, boneco aqui, eu não sou boneco não, rapaz. Viu? Cara, tudo isso. Né? O senador Stiles chegou comigo em 2019, o senhor chegou no ano passado, e a gente vem aqui desde 2019 sendo vilipendiado o tempo todo. Essa casa está no chão. Humilhados. E o senhor faz uma pergunta corretíssima. O que é que nós estamos fazendo aqui? O brasileiro, não é à toa que 70% dos brasileiros não aprovam o STF, mas eles não estão nem preocupados com isso. Eles não são eleitos, eles não passam por recalque como a gente, como esse. Isso foi o Congresso. O que o Supremo vai decidir não é nem despenalização, nem descriminalização. O que o Supremo vai decidir é qual é a quantidade que deve ser considerada para... Eles não vão acreditar o que os ministros do STF querem fazer dessa vez com o povo brasileiro. Chega a ser surreal. Eles querem a descriminalização de novo das drogas. Eles querem pautar isso no STF, passando por cima do Legislativo. Isso foi o Congresso. O que o Supremo vai decidir não é nem despenalização, nem descriminalização. O que o Supremo vai decidir é qual é a quantidade que deve ser considerada para tratar como porte ou tratar como tráfico. Sem o Supremo ter esta definição, como ela não está na lei, quem faz essa definição é a polícia. E o que se verifica é que há um critério extremamente discriminatório. Nos bairros mais favorecidos é tratado como porte, nos bairros menos favorecidos é tratado como tráfico. De modo que o que o Supremo quer fazer... Todos os problemas que a droga, ao ser descriminalizada, pode causar, a preocupação mais que o brasileiro tem, que vive no mundo real. Ele tem essa preocupação. Então, eu não posso falar pela presidência do SEDAR, mas posso falar pelo que eu conheço do Rodrigo Pacheco, nosso presidente. Pessoa ponderada, uma pessoa equilibrada, uma pessoa que consegue enxergar o dano que isso vai causar para a sociedade. O senhor acabou de falar sobre a gramagem. Alguém me perguntou se, acho que foi o Eduardo Girão que perguntou se o policial teria que andar com a balança. Bom, ele andando com qualquer grama de droga, hoje é a maconha que é inofensiva, amanhã vai ser o crack, daqui a pouco vai ser a cocaína, pelo mesmo argumento. Pelo mesmo argumento, não é a droga, entendeu? Não seria a maconha o foco, mas seria praticamente acabar com a sociedade, acabar com todos os pilares de raciocínio para poder enxergar que justamente esse mal que vai causar para a segurança pública. Então, um cidadão que tem 100 gramas de maconha, ele pode comercializar. Ele pode doar, ele pode vender, então vai aumentar a chance, aumenta o risco de mais contaminação por essa pandemia, que logo, logo, se a gente não parar aqui, vai se alastrar. E o senhor falou outra palavra muito precisa, senador Wellington, respeito. Aprovada por maioria aqui. E o que a gente ouve é um ministro ou dois ministros reclamando lá dentro, utilizando o espaço do STF para criticar as nossas decisões. Aí o senhor me fala para que a gente serve. Outra discussão sobre respeito são os pedidos de impeachment, senador Eduardo Girão. A gente ouve ministros dizendo que nós não sabemos nem o que fazemos. É dessa casa, de responsabilidade nossa, sim, avaliar. Porque é interessante, senador Wellington, que quando querem um voto da gente, todos vão no gabinete pedir. Só que depois não querem se reportar aqui ao Senado, que é essa casa que tem que ser avaliada. Para isso, a gente tem uma PEC de minha autoria, que precisa ter um recall. Precisa chamar esses ministros de novo para ser avaliado por cada fala, uma vez que eles não estão submetidos ao CNJ, para ver a postura de cada um individual. Estou falando da parte jurídica, não. Estou tratando da forma pessoal que eles tratam. O brasileiro, não é à toa que 70% dos brasileiros não aprovam o STF, mas eles não estão nem preocupados com isso. Eles não são eleitos, eles não passam por recalque como a gente, como o executivo passa. É o único dos poderes que não é reavaliado, que não passa periodicamente por avaliação, nunca sentiu nenhum tipo de medo por fazer o que faz até hoje. A gente sim, a gente tem que se retratar, a gente tem que se esforçar para que as pessoas coloquem cada um aqui dentro. Verdade. E eles não.
E eles agem da forma que agem justamente por essa facilidade. Realmente, né? Eles nunca precisam de voto, porque se eles precisassem do voto do povo brasileiro, não estava nenhum ali. Porque realmente o que está acontecendo no Brasil é gravíssimo. Tem aqueles, né, que foram indicados por Bolsonaro, mas também não se manifestam. Então, somente um ministro, com todas as decisões monocráticas, fazendo o que quer do Brasil. E todos calados. Então, essa forma de respeito, eu ia falar sobre esse tema, mas já que o senhor falou tão bem, eu quis aparteá-lo. Infelizmente, não posso falar talvez com mais clareza, com a vontade que o brasileiro queria falar, porque a gente ainda tem aqui o pudor e o decoro. Mas a verdade é que, além dessa invasão e desrespeitos, existe um ponto que está se achando acima de tudo, que são os heróis da nação hoje. Falam tanto de democracia, mas não respeitam a democracia, que é a própria Constituição. Que não respeitem a gente, senador Eduardo Girão, que não respeite essa casa, que não respeite o Executivo, que não respeite o povo brasileiro. Mas respeite a Constituição, coisa que não estão fazendo, infelizmente. Entendeu? Você tem senador novato aqui, você tem senador de primeiro mandato, você tem senador aqui que é bem meme, alguma coisa do gênero aí, débil, que não sabe o que está votando, não sabe o que está fazendo. É engraçado que foi eleito pelo povo. Pois é. E os eleitos pelo povo aqui dentro dessa casa é quem sabatina e aprova quem vai para lá. E nem por isso a gente faz críticas sobre suas decisões. Mais uma vez, se a gente for narrar aqui tudo que foi feito até agora, desde quando eu sentei nessa cadeira de senador, pelo STF, desde do sepultamento da Lava Jato até a invasão de poderes como a gente enxerga aqui, a gente vai entender o porquê que precisa de um contrapeso, de um freio, que seria o Senado Federal. Então eu posso dizer sobre a droga que o senador Rodrigo Pacheco não concorda. Eu tenho certeza que nenhum senador aqui em sã consciência vai concordar em liberar e descriminalizar algo que vai colocar os nossos filhos, a nossa sociedade, nossas gerações em risco. Se já está ruim como está, vai ficar pior. Os problemas dos presídios devem ser resolvidos de outra forma. Construção de presídios melhores, maiores. Ou de uma educação ou de oportunidades que o governo deveria dar para evitar que pessoas cheguem até lá. Tá bom? Obrigado, senador. Cara, tudo isso. O senador Estives chegou comigo em 2019, o senhor chegou no ano passado, e a gente vem aqui desde 2019 sendo vilipendiado o tempo todo. Essa casa está no chão. Humilhados. E o senhor faz uma pergunta corretíssima. O que é que nós estamos fazendo aqui? E a gente vem aqui desde 2019 sendo vilipendiado o tempo todo. Essa casa está no chão. E o senhor faz uma pergunta corretíssima. O que é que nós estamos fazendo aqui? Se o Senado, no ano do bicentenário dele, olha só o que é que Deus reservou para o senhor, para mim, para o senador Estives e para outros senadores aqui. Nós estamos nos 200 anos do Senado Federal. Se o Senado não se aproxima da sociedade agora, ele não se aproxima mais. Porque ele está sendo humilhado. O Senado está sendo pisado por alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, ativistas. E aí, alguns ministros que tem lá, a gente fica perguntando, cadê os demais? Pois é, cadê? Que São de uma 11, forma né? ordeira, passiva, mas não se rebelam. Eu fico também me questionando, cadê os demais colegas com relação a isso? Aqui. Porque nós fazemos parte de uma instituição e não é barato, senador Seif. Não é só o nosso salário que é caro, não, porque se a gente não está produzindo, porque o Supremo vai lá e faz o que a gente já fez, o que é que adiantou a gente ter trabalhado aqui? Mas tem também custos de assessorias, custos de várias... Essa estrutura funcionar, você tem quase 6 B de bola e de índio, 6 bilhões de reais por ano para o Senado funcionar, sem falar na Câmara dos Deputados. Para a gente ficar vendo o Supremo mandar e desmandar no Brasil, como é que é? Porque para mim é uma ditadura da toga. Mas tem outros que chamam uma palavra bonita, como é que é? Juristocracia. Acabei de receber aqui o convite, lá nos Estados Unidos, senador Jorge Seif.
o Congresso americano querendo saber o que está acontecendo aqui. Ó. Convidando vários parlamentares. Porque teve uma entrevista agora do Tucker Carlson, que entrevistou tanto o deputado federal Eduardo Bolsonaro, quanto o jornalista Paulo Figueiredo, e o mundo todo ficou, o jornalista no final, o senador Stiers, o Tucker Carlson, que é um dos maiores jornalistas do mundo, respeitadíssimo, ele no final disse assim, olha, você acabou de arruinar meu dia. Porque eu, gostando do Brasil, não sabia que estava acontecendo essas atrocidades lá. Então, nós temos o dever moral. Se o Senado, e aí eu faço aqui um apelo ao presidente Rodrigo Pacheco, né? Amanhã ele deve estar comandando a sessão aqui, conclama a todos os senadores que falem com ele. Eu já vi uma entrevista dele dizendo aqui, viu, senador Stiers, que vai deliberar a PEC na CNN, dizendo que se o Supremo avançar nisso, o Senado vai reagir. É o mínimo que a gente pode fazer. É o mínimo que a gente pode fazer. Mas tem que fazer. Tem que barrar agora isso. Porque a porteira sendo aberta, basta um voto lá. Se a porteira for aberta, aí é desencarceramento, aí é uma série de confusão, começa a potencialização do tráfico. Maior, como o senhor falou. Então, agora, eu particularmente só acredito que o Senado se levanta definitivamente perante a nação, e eu tenho esperança disso, porque a gente pode até parar esse recurso agora, esse julgamento. Mas se a gente não fizer a única coisa que esse Senado não fez ainda nesses 200 anos, foi analisar um dos 60 pedidos de impeachment que estão engavetados na presidência do Senado. Se a gente não analisar, porque tem abuso sendo cometido, tem coisas que a gente precisa analisar. Tem documentação robusta. Então, isso vai ter, sim, o efeito pedagógico de reequilíbrio entre os poderes, porque hoje não tem reequilíbrio. E o pior, o senhor foi muito feliz e eu esqueci da minha fala de falar, eu lhe agradeço. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Semana passada, praticamente legalizando o aborto até o 9º mês aqui no Brasil, com a decisão do governo Lula, desrespeitando essa casa, porque é legislando, e ele não é, ele é executivo. A questão do debate das vacinas que nós tivemos aqui para criança. Realmente, a executiva e a judiciária, tudo entrando no poder legislativo. É o que disse o senador. Eles estão no chão, totalmente humilhados. É quase um fantoche, né? Se dirige à tribuna, senhor presidente, eu... Exatamente, o senador Jorge... Tem documentação robusta. Então, isso vai ter, sim, o efeito pedagógico de reequilíbrio entre os poderes, porque hoje não tem reequilíbrio. E o pior, o senhor foi muito feliz e eu esqueci da minha fala de falar, eu lhe agradeço. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. Semana passada, praticamente legalizando o aborto até o 9º mês aqui no Brasil, com a decisão do governo Lula, desrespeitando essa casa, porque é legislando, e ele não é, ele é executivo. A questão do debate das vacinas que nós tivemos aqui para crianças, Covid, escancarou que não tem cabimento nenhum essa obrigatoriedade. E a gente quer liberdade, quem quiser vacina. Mas a gente prefere ouvir aqui os cientistas, né? Agora, se o Senado deixa esse negócio da droga ser deliberada lá no Supremo Tribunal Federal, como eles estão fazendo contra a PGR, contra o parlamento, contra o povo brasileiro, fecha isso aqui. Sério, não faz teatro aqui? E o povo pagando o salário daí? Faz teatro, boneco aqui. Eu não sou boneco não, rapaz. Viu? E vocês, o que acharam dessas declarações? Deixe aqui nos comentários. Também deixe nos comentários de qual cidade vocês estão falando. Eu falo de Taubaté e vocês, eu quero saber. Também curte, compartilha, comenta. Assim você ajuda o meu trabalho a crescer e também a fortalecer a política de direita no Brasil. Muito obrigada a todos. Até o próximo vídeo. Vou olhar, né, que é melhor. Vocês estão falando, eu falo de Taubaté e vocês, eu quero saber. Também curte, compartilha, comenta. Assim você ajuda o meu trabalho a crescer e também a fortalecer a política de direita no Brasil. Muito obrigada a todos, até o próximo vídeo.